Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que alegria estar aqui de volta no canal da nossa igreja, através do Facebook e também do YouTube. É sempre um prazer estar aqui para comentar as lições bíblicas da escola dominical. E nós estamos diante de um novo trimestre. Há 2 semanas nós começamos a estudar o quarto trimestre de 2019. E estamos estudando um tema muito importante, muitíssimo especial, que está dentro da temática o governo divino em mãos humanas, a liderança do povo de Deus em 1 e 2 Samuel. Eu quero também aqui falar para os irmãos que em todas as nossas igrejas evangélicas Assembleia de Deus, a cada 3 meses, estudamos um tema com variados assuntos relacionados às lições que são divididas em 4 trimestres anualmente. Assuntos com muita profundidade bíblica, teológica, pedagógica e também devocional, onde nossos alunos são ali nas nossas escolas, nas nossas classes reunidas, eles são ensinados pelos professores preparados, adultos, jovens, adolescentes e crianças de diversas faixas etárias. Eles são ali ensinados e motivados a amar, a obedecer e a desenvolver a prática da palavra, da fé cristã, através da palavra de Deus. E nós queremos aqui também convidar você, que ainda não faz parte da nossa escola bíblica dominical, a se tornar um aluno, para que você também venha aprender sobre Deus e a crescer espiritualmente para vencer as adversidades desse mundo. Eu gostaria de deixar aqui um forte abraço para o nosso amado pastor Luiz Lázaro, ele que é o pastor presidente das igrejas evangélicas Assembleia de Deus aqui no campo de Piritiba, Bahia. Eu quero estender esse abraço também para a família do nosso pastor, a nossa irmã Selma, que está recuperando de uma cirurgia, que Deus abençoe. Eu quero estender esse abraço para os irmãos das congregações e também aqui da sede, todos os irmãos que nos acompanham também aí nas redes sociais, através do YouTube e aqui do Facebook, o canal da nossa igreja. E hoje farei aqui um simples resumo das 2 lições anteriores, a lição 1 e a lição 2. Na sequência, estarei comentando brevemente a lição de número 3. E já quero começar pela lição de número 1. A primeira lição foi uma lição introdutória, que teve como título Conhecendo os 2 livros de Samuel. Nesta lição, o comentarista pastor Osiel Gomes levou os estudantes da Palavra de Deus a compreender o conceito dos 2 livros de Samuel. A lição apresentou ainda o autor e escritor do primeiro livro, do capítulo 1 ao 24, sendo o próprio Samuel. E os demais capítulos, a partir do 25, do primeiro e segundo livro, foram escritos por Natã e Gade. E alguns estudiosos do Antigo Testamento também, eles referem-se a os últimos capítulos do segundo livro de Samuel, a Davi. Mas nós ficamos aqui com o que é mais adequado, o Natã e o Gade, que também contribuíram na escritura desses 2 livros aí. Ainda foi apresentado também que, originalmente, esses 2 livros, 1 e 2 Samuel, formavam uma só obra, assim como 1 e 2 Reis e 1 e 2 Crônicas. A divisão em 2 livros se deu com o surgimento da Septuaginta, que de acordo com a tradição, essa mudança ou esse formato em 2 livros do Antigo Testamento do hebraico para o grego foi realizado por 72 rabinos judeus escribas. E esse episódio aconteceu lá na cidade de Alexandria, no norte do Egito. É uma história assim muito especial e por isso o nome Septuaginta, que significa a tradução dos 70. Outro ponto muito importante
que eu considero aqui nessa primeira lição, a lição introdutória, é a forma correta de se pronunciar, ou melhor, é a forma correta de se pronunciar esses nomes, primeiro e segundo Samuel. E a forma correta de se pronunciar é primeiro e segundo Samuel, e não primeira e segunda a Samuel. Por que dessa forma? Pois esses dois livros não está se referindo à carta. Por isso vem esse número aí ordinal, primeiro e segundo, porque se refere a livros e não a carta. Ainda na primeira lição, foi apresentado que o objetivo desses dois livros é registrar a narrativa histórica do desenvolvimento de Israel de um Estado teocrático para uma monarquia. Ou seja, Israel possuía uma liderança teocrática formada por juízes escolhidos por Deus, desde o episódio da morte de Josué, os quais esses líderes, esses juízes que eram escolhidos por Deus, eles defendiam as causas de Israel. E eles, quando Israel se encontrava em opressão, em momento de aperto, esses homens que eram escolhidos por Deus, Deus capacitava, eles livravam dos seus opressores, conforme registrado em Juízes, capítulo 2, dos versos 16 ao 19. E vale ainda ressaltar que antes da monarquia existia 12 tribos independentes e descentralizadas. Observe, esse foi um período de muita rebeldia, apostasia, idolatria, e a imoralidade dominava o povo de Israel naquele tempo. Como está escrito aqui no primeiro capítulo 21, na verdade no capítulo 21, versículo 25 do livro de Juízes. E agora é uma coisa que nós observamos aqui, que é exatamente nesse cenário aí bíblico do Antigo Testamento, em um momento sombrio de crise espiritual e uma crise generalizada, que surge esse personagem chamado Samuel. Vai surgir Samuel, que se tornaria um dos principais personagens do Antigo Testamento, ou, digamos assim, um dos principais personagens desses dois livros, ao lado de Saul, primeiro rei, e seguido por Davi. O que é que nós vemos hoje? O que é que nós podemos aprender aqui com essa primeira lição? Deus é o mesmo. Deus ele continua hoje a levantar homens, levantar mulheres para restaurar e para solucionar crises que abrangem na área familiar, na área eclesiástica, da igreja e também na nação. Agora vamos falar aqui sobre a lição de número 2, que tivemos o título nessa lição, o nascimento de um líder profético em Israel. E o primeiro ponto que gostaria de destacar aqui na síntese da lição de número 2 é sobre o ambiente familiar de Samuel. Muito importante, o menino Samuel não nasceu em um lar perfeito, ou um lar sem problema, até porque não existe um lar sem problema, não existe esse lar perfeito. Mas uma coisa que é interessante e que é fundamental em muitos lares hoje, que também foi fundamental naquela família de Samuel, era a base espiritual. A base espiritual que Samuel encontrou naquela família. Que aquela família possuía, durante a infância de Samuel, ele via a sua mãe Ana e o seu pai Elcana um exemplo de um modelo de santidade. Como é importante hoje os pais, aqui eu me dirijo aos pais, você que é professor, ou você que é estudante, mas que é pai, como é importante você exercer um modelo de santidade para a sua família, principalmente para os seus filhos. E não somente isso, mas nós também podemos ver aqui, aprender nessa lição, que eles também apresentavam um modelo de amor, um modelo de piedade, um modelo de espiritualidade, um modelo de santificação. Como nós vemos aqui em 1 Samuel, capítulo 1, dos versos 21 ao 22. Esse homem, Samuel, que vai fazer a diferença na história da nação de Israel,
não é somente um profeta, como nós conhecemos, mas alguém que tem origem, uma pessoa que teve uma origem, uma boa formação familiar e também uma formação espiritual e que desde cedo aprendeu a estar na casa do Senhor, sob o incentivo de seus pais e sob a supervisão do sacerdote Eli, onde ele aprendeu a servir bem cedo na casa do Senhor. Como é importante o pai e a mãe incentivar os seus filhos, levar para a igreja, para naquele ambiente eles terem o hábito, o costume, começar a aprender a servir ao Senhor. Aprendemos na lição 2 que Samuel teve como privilégio de, além de ter uma mãe piedosa, além de ter uma mãe e um pai que tinha uma vida espiritual equilibrada, e também um sacerdote ou uma espécie de um pastor que ele lhe ensinou, lhe dirigiu, ensinou os primeiros passos de como se dirigir perante Deus e ouvir a sua voz para entender e discernir quando ele chamar. Nós percebemos que Samuel também, ele foi fruto de uma oração, fruto de voto e de uma família que tinha comunhão com Deus. Então, nessa lição ficou muito claro que Samuel foi fruto de oração e de voto, e de uma vida piedosa que sua família levava, e que vale a pena orarmos pelos nossos filhos, vale a pena apresentarmos a Deus, independente de qual seja a situação, a circunstância que o seu lar, a sua família, os seus filhos estejam enfrentando. Vale a pena orar, porque Deus, ele atende o nosso clamor. Deus, ele atende as nossas orações e pode fazer dos nossos filhos um grande instrumento de mudança e transformação nessa geração, assim como foi na vida de Samuel em um período de caos e de crise. Aqui foi o resumo da lição de número 2. E finalmente, vamos entrar aqui no comentário da lição de número 3. Na próxima semana estaremos estudando aí sobre o título, a chamada profética de Samuel. E nós temos aqui no texto áureo, o texto de ouro, no primeiro Samuel, no livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, que diz o seguinte: Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Que lindo! Uma criança ouvindo a voz de Deus. Na verdade prática, nós vemos o seguinte: a verdadeira chamada divina capacita o crente fiel a ser um porta-voz autêntico da palavra de Deus. O objetivo geral dessa lição 3 é conscientizar que Deus levanta profeta para a sua igreja. Você ainda acredita que Deus levanta profeta nos dias de hoje? É sobre isso que essa lição vai tratar. O primeiro objetivo dessa lição é definir o profetismo em Israel. Bem, aqui nesse primeiro ponto podemos ver que Deus buscou incentivar o renovo, a restauração e a comunhão com ele, ou entre ele e o seu povo. E através dos profetas, Deus ele fazia com que isso acontecesse. Naquele tempo, Deus usava os profetas, que é uma espécie de porta-voz, para restaurar e avivar a nação. Nós também podemos falar aqui, usar um termo aqui, Nabi, é um termo hebraico, que significa porta-voz de Deus. E é a partir de Samuel, olha que coisa interessante, que o movimento profético terá maior graça e brio. Esse segundo ponto irá mostrar que é com Samuel que o ofício profético terá um novo avivamento. Sendo ele levita da família de Coate, ele terá, aí como está registrado em 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 28, Samuel ele pôde exercer o tríplice ministério, ou a tríplice função, de sacerdote,
juiz e profeta, porque ele vinha de uma origem sacerdotal, né? Origem levítica. Então você vai observar aí que através da profunda comunhão também que Samuel tinha com Deus, ele foi usado para implementar ou criar ou fundar a primeira escola de profetas. Olha que coisa, que visão extraordinária, que revelação, que consciência aquele homem tinha diante de uma crise que ele estava vivendo, de saber que ele era um instrumento e através dele Deus poderia usar outros também. Ele dividiu com outros e fundou a primeira escola de profeta, como está registrado no livro de 1 Samuel, capítulo 9, versículo 22, pela qual ele visava, através dessa escola aí, preservar, olha, guarde isso, visava preservar a espiritualidade de todo o povo de Israel. Olha que coisa importante, você, professor, olha que responsabilidade o professor, o pastor, o obreiro, o líder de departamento, aquele que tem a missão de ensinar, de pregar, de falar do amor de Deus, tem diante das pessoas que estão ali buscando alimento espiritual. O terceiro e último objetivo específico que a lição vai abordar aí é analisar o ministério profético na atualidade. É importante entender que há uma distinção bem clara quanto ao ministério profético e o dom da profecia. O dom de profeta faz parte dos grupos dos dons ministeriais, enquanto que os dons de profeta é destinado a toda a igreja, ou seja, ao corpo de Cristo. Agora, é claro que não podemos ligar o ministério profético com o dom da profecia, ainda que ambos venham da mesma fonte, que é Deus. Compreende-se que a profecia como um dom existe especialmente no aspecto preditivo, o que pode ser comprovado por meio das profecias de Ágabo. Você pode conferir em Atos capítulo 11, versículo 27 e 28. O dom de profecia é uma manifestação momentânea e sobrenatural do Espírito Santo, como os dons espirituais, como você pode conferir em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 14, dos versos 3 ao 5. Já o emprego do termo profeta, em Efésios capítulo 4, versículo 11, mostra que essa passagem se refere a pregadores cheios do Espírito Santo de Deus, que cooperam na edificação da igreja, como escrito em Atos capítulo 3, versículo capítulo 13, versículo 1, onde dedicavam-se ao ensino e à interpretação da palavra de Deus. Olha que coisa importante, você pregador e professor tem um papel hoje na casa do Senhor, trazendo para a igreja uma mensagem de edificação, exortação e consolação. Portanto, meus amados, estamos aqui concluindo mais uma lição, terceira lição desse quarto trimestre tão abençoado, e que Deus nos ajude a exercermos o nosso serviço, sendo fiel ao chamado que Deus nos deu, a exemplo de Samuel, um grande profeta que fez a diferença na sua geração. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Até o próximo comentário, se Deus assim nos permitir.